Fala pessoal, esse vídeo que tu vai assistir agora, após tu te inscrever no canal se tu não é inscrito, vem para ativar um gatilho de prevenção em situações de crise, tanto no ambiente urbano, que é o que eu estou agora, quanto no ambiente rural. Então se tu tá preocupado com a tua segurança, com a segurança da tua família, assiste este vídeo, te inscreve no canal, curte esse vídeo e deixa teu comentário aí sobre o que tu achou dessas dicas aí. Valeu! Fala pessoal, sou Thiago Leão, instrutor de técnica de sobrevivência e bushcraft, instrutor de gerenciamento de crise e vigilância, credenciado pelo Departamento de Polícia Federal, e hoje eu vim fazer um vídeo diferenciado. Estou aqui no meu canto aqui, podem ver que tem algumas bugiganga minha aqui, né? Mas para falar um pouquinho sobre crise, né? Sobre situações de sobrevivência, sobre conceitos um pouco. Mas para falar sobre a preparação, eu preciso trazer um pouquinho de teoria. Eu até estou com uns tópicos anotados aqui na minha prancheta, para a gente poder chegar, né, num momento onde eu consiga mostrar para as pessoas qual a importância da preparação. A gente vê falar hoje sobre situações de crise, sobre catástrofes, sobre desastres, e as crises elas não se englobam somente nesses conceitos, mas também em situações de assalto, com reféns, de motins em presídios, tentativa de suicídio. São várias situações que podem se tornar uma crise, certo? Dependendo de cada cenário, a crise vai ter um perfil, vamos dizer assim. Mas para que a gente saiba, possa ir em frente, eu preciso passar para o meu público, né, para o pessoal que vai estar assistindo esse vídeo, que de maneira mais simples possível, o conceito de uma crise. E ela nada mais é do que um evento crucial, né, ou uma situação crucial não rotineira. Ou seja, é aquele evento que quebra a rotina e as coisas saem do controle. Então, essa crise, né, pelos conceitos, ela só poderá ser solucionada, ou quem poderá dar uma resposta adequada para essa crise seria um órgão policial ou um bombeiro, né? Então, se for uma situação de motins, aí depende muito do cenário, né? Mas, especificamente, a crise ela vai ser respondida ou vai ser solucionada, né, ou atendida por vai ter uma resposta especializada, ou seja, polícia, bombeiro, SAMU, Defesa Civil e aí os órgãos governamentais, beleza? Mas e até chegar, né, esse socorro, até chegar essa resposta especializada, o que o cidadão comum ele está preparado, né? A que ponto ele está preparado para agir, né? Ou para esperar, devido a uma das características da crise ser a compressão de tempo, ou seja, a resposta tem que ser dada muito rápido, porque quanto mais tempo eu demorar para responder essa crise, maior será o dano causado por ela. Então, primeiro tópico, seria importante tu anotar isso. O que eu faço até esse tempo de resposta, né? E como que eu vou conseguir pedir socorro? Daí já entra a ponta de responsabilidade do operador ou do cidadão, vamos dizer assim. Ele identificar o cenário onde ele é inserido. Se ele mora em uma área de risco, se ele mora próximo ao rio, se ele mora próximo a uma montanha ou um cerro, que há possibilidade de desmoronamento, um rio que há o risco, né, de cheia repentina e eu ter que evacuar desse local, ou a minha casa ser arrastada por uma enxurrada. Será que esse risco ele está alencado aí na tua estratégia, no teu planejamento? Isso é importante, né? E quanto tempo de resposta? Né? Essa pessoa que mora nessa área de risco, ou mora em qualquer lugar onde a resposta ou o risco é iminente, né? Eu já calculei em algum momento o tempo de resposta de uma viatura do ponto X, do ponto A ao ponto B?
E será que eu tenho condições de me manter seguro até esse resgate? São tópicos muito importantes que o cidadão comum deve se preocupar. E a responsabilidade disso é do pai de família, é da mãe de família perante os seus filhos, por exemplo, ou perante pessoas indispostas. Vamos lá, um idoso, né? Uma pessoa que não tem tanta vivacidade assim. Então, eu sou responsável pela minha família, ou tu, né? Vamos dizer assim, tu aí, onde tu moras, tu é responsável pela tua família, independente se é mulher ou homem. Aí eu falei sobre qual o tempo de resposta. Eu tenho aqui quais são as características da crise. A crise, ela tem 3 características primordiais, certo? Então, ela é imprevisível, ou a imprevisibilidade é uma característica importante. Então, a gente não sabe quando isso vai acontecer. Um evento, algo claro foi agora, há poucos dias, ocorreu uma grande enxurrada, desse ciclone que houve aqui no Rio Grande do Sul, onde arrastou, né, casas às margens do rio, e a cheia invadiu as cidades, né, Maquiné, né, cidadezinhas bem de interior ali do Rio Grande do Sul, e foram devastadas. Pessoas ficaram presas, outras foram arrastadas com a água, outras demoraram a ser resgatadas, ficaram isoladas, e essas pessoas tiveram que se manterem seguras até a chegada do resgate. Outras tiveram que evacuar somente com a roupa do corpo. Então não tem tempo de tu, não, eu vou pegar aqui uma bolsa, vou botar minhas coisas para dentro, vou pegar um pouco de água, vou pegar roupa de muda, vou pegar isso. Não, tu sai dentro da casa, do jeito que tu tá. E aí, a preparação, aí vem outro tópico que a gente vai ter que falar depois, pro final. Ela então tem a compressão de tempo, que eu já falei também, né? A compressão de tempo é um fator primordial também, onde as respostas têm que serem dadas imediatamente, porque quanto mais tempo eu responder isso, haverá um desenrolar catastrófico. Então as coisas, é um efeito cascata, né? Vai ocorrendo, vai aumentando o dano. Então, compressão de tempo é outra característica. E a ameaça à vida, né? A crise, ela, falando de eventos críticos, ela vai ter ameaça à vida. Então a tua vida estará em jogo, a vida de pessoas que dependem de ti estará em jogo. E aí daqui a pouco mais tu está segura, tua família está segura, tu vais ajudar outras pessoas. Então outras pessoas estarão com a vida em risco. Então é outra característica muito importante para tu saber se tu estás em um evento crítico ou não, beleza? Então aqui se enquadra também as situações de sobrevivência. Porque a sobrevivência, ela há justamente essas 3 características. Ela se torna um evento imprevisível, porque tu não espera estar perdido. De repente tu está acostumado já, e quando vê tu está perdido em um local que tu precisa de ajuda. Ela é imprevisível, ela há compressão de tempo, então quanto mais, tu tem pouco tempo. A gente fala aí no mínimo de 72 horas de capacidade de permanência, então eu preciso me manter por 72 horas. Eu tenho 72 horas para conseguir sair daquele local ou ser resgatado. E a ameaça à vida, não é? Então, há algumas necessidades importantes para que a gente consiga se manter ou desenrolar em uma situação de crise, se envolver numa situação de crise, que a gente consiga permanecer e sair desse evento com o menor dano possível. E entre elas a postura, né? É uma postura onde tu não vê todo mundo falar sobre isso, não é algo que se conversa, né, diariamente. As pessoas até se assustam quando a Defesa Civil manda uma mensagem de possibilidade de ciclone e tal. Algumas pessoas hoje ficam assustadas por causa desse evento que ocorreu aqui há pouco tempo. Mas até ocorrer, as pessoas estavam com a vida normal. E agora, por que se causou isso? Porque houve um dano. Então as pessoas preferem remediar do que prevenir, né? Então trabalham de forma reativa sempre. Então aí a gente vem falar de pessoas treinadas, de planejamento analítico e estratégias preventivas. O que seriam pessoas treinadas, né? É pessoas que buscam fazer um curso de gerenciamento de crise, pessoas que buscam fazer um curso de sobrevivência. Às vezes é uma bobagem, mas áreas aqui no sul, as pessoas ficaram perdidas, ficaram isoladas em áreas remotas de mata, não é? Então elas tiveram a possibilidade de fazer um fogo por atrito, por exemplo,
né, captação de água, precisaram desses conhecimentos, porque ficaram isoladas por muito tempo, por alguns dias, e nesse período de tempo elas precisaram se hidratar, precisaram se alimentar, precisaram se aquecer, mas nem sempre esses eventos acontecem em áreas rurais. Pode ser uma área urbana também, entendeu? Então eu preciso de um suporte, um planejamento de saber para onde eu vou em caso de emergência. E já ter isso planejado e anotado em um documento, pode ser a caneta, mas que essas coisas aconteçam de forma planejadas, para que quando se instaurar a crise, eu consiga sair desse momento de crise de forma mais tranquila possível, certo? Então falei de planejamento, pessoas treinadas, as pessoas têm que treinar, curso de primeiros socorros, curso de contenção de hemorragia, atendimento pré-hospitalar ou APH, né? Resgates em áreas remotas, muito importante, parte de controle emocional, certo? Então é isso. E não só cursos, também a parte de preparação de equipamentos e parte física também. Eu tenho que ter a capacidade de manter a segurança da minha família de forma também física, ter que carregar um familiar, ter que carregar um vizinho, ter que carregar né, um material, um equipamento, um deslocamento mais longo, certo? Então, treinamento. E aqui, pessoal, eu falo também no treinamento, não somente do cidadão comum. Aí eu venho puxar aqui a questão do órgão público. Será que hoje, agora, nesse momento, a tua cidade, ela está preparada com pessoas capacitadas para atender esse tipo de ocorrência de forma rápida? Eu tenho certeza que os órgãos eles vão levar um certo tempo para reunir essas pessoas, fazerem um briefing e aí deslocarem a parte logística, prepararem a parte financeira, a parte de operacional e aí direcionar as pessoas para os pontos. Mas isso vai demorar um tempo. Eu tenho certeza que o Estado não tem uma área preparada para receber vítimas de forma digna, já com antecipação. Bom, essa área aqui vai ser utilizada somente em casos de desastre. As pessoas vão ir para lá porque lá vai ter uma equipe que já treina rotineiramente. A equipe vai receber essas pessoas, essas vítimas, e elas vão permanecer por um tempo lá até que se instaure a normalidade. Uma área com cozinha, com banheiro, com alojamento, um local digno e não precise ficar separando com lonas, botando o pessoal em ginásio. É claro que às vezes a gente pensa, são 30 pessoas, mas às vezes vai ser mais de 100 pessoas desabrigadas, né? Muito mais. Então há casos cruciais que a gente vai ter que enjambrar, vamos dizer assim. Mas, e a capacitação? Será que a gente tem pessoas qualificadas para atender esse tipo de sinistro? Aí eu falo do governo, eu falo das pessoas, do cidadão comum. Eu há poucos dias andava no calçadão daqui da minha cidade, um senhor tropeçou, caiu, bateu o rosto, houve um corte profundo na cabeça, e eu peguei a minha mochila, tirei meu kit de primeiros socorros e fui lá prestar o atendimento àquele senhor até o SAMU chegar. A forma com que eu conduzi aquela situação ali, eu tenho certeza que foi primordial para a tranquilidade daquele senhor, para as pessoas que estavam em volta, até que o SAMU chegou. Eu fiquei até abismado porque a falta de preparação dos técnicos do SAMU foi absurda. Deslocaram por mais de 30 metros a pé até chegar onde eu estava, porque era um calçadão. Não trouxeram maca, não trouxeram bolsa de primeiros socorros, nada. Chegaram até mim, fizeram contato, não me perguntaram nada sobre a vítima, pegaram as minhas gases que eu estava utilizando, e aí foi lá e o cara teve que ir lá de novo buscar a maca, voltar, isso levou tempo, e se chegassem ali a vítima tivesse com hemorragia massiva, e eu tivesse contendo a hemorragia, eles iam ter que ir lá, buscar a maca, voltar para deslocar e ir até lá de novo. Quanto tempo isso levaria? Quanto tempo tu precisa para morrer? Quanto tempo leva para teu coração parar? O choque hipovolêmico. Falta de preparo, capacitação, pessoas treinadas que acreditam que as coisas acontecem. Planejamento analítico, pessoal. Aí eu venho aqui, ó, tô utilizando uma prancheta aqui
com alguns tópicos anotados. Mas aqui poderia ser o planejamento do que eu vou fazer em caso de situação de crise. Evacuar minha residência, eu vou para onde? Vou por onde? Como? Deslocamento? Tem suprimento? Minha mochila está preparada? Eu posso ter mochila, eu tenho mochilas aqui, a minha mochila está preparada e eu nunca vou utilizar ela, talvez, espero. Mas se eu precisar, eu preciso de 30 segundos para pegar ela, botar nas costas e sair. Quanto tempo tu leva para montar uma mochila e sair da tua casa? Um suprimento para 72 horas? Ou para 12 horas? Ou para 24 horas? Tu planejou isso? Para onde tu vai? Como tu vai? Governo. Quanto tempo vocês conseguem reunir o grupo capacitado para atender um socorro, uma emergência em qualquer ponto da cidade? Quanto tempo para montar um local para receber as vítimas? Quanto tempo de resposta? Estratégia preventiva. Daí eu vim falar aqui, pessoal, da preparação. Preparação aquelas pessoas que o pessoal aí diz que, não, vocês são catastróficos, acho que tudo vai acontecer, não sei o que, vai acabar o mundo. Não é só em situações de acabar o mundo, se acabar o mundo não precisa de nada, né? Só ir esperar partir. Dependendo da tua crença, dependendo do teu momento de vida, tu vai viver com Deus e tu vai para outro momento, outro ponto, né? Só tem duas saídas. Mas então isso não é o caso. O caso é o seguinte, se não acabar o mundo, se houver uma enxurrada agora, se cair uma ponte aí onde dá ligação da tua cidade até o centro urbano, tens capacidade de permanecer por quanto tempo sem suprimento? Se tu tiver que sair dentro da tua casa com a tua família, tu consegue manter a tua família de 3, 4 pessoas, não sei quantas pessoas tem na tua família. Tu já pensou nisso? Por quanto tempo tu consegue manter a vida deles? Em segurança, com alimentação, com abrigo. Quanto tempo tu consegue? Até chegar ao socorro. Tu consegue fazer contato via celular? Tens um rádio? Tens um telefone fixo? Sinal de fumaça? Não sei. O que tu vai fazer? Planejamento. Para onde tu vai? Tens um abrigo montado em algum lugar? Tanto em área urbana, tem uma casa, uma segunda casa, uma segunda residência, um local mais seguro, ou tem um abrigo remoto, uma área remota. Pessoal, exemplos de crise. Eu até falei alguns já. Ocorrências com explosivo, assalto com refém, incêndios, grandes incêndios, motins em presídio, desabamentos, cheias, ciclones que ocorrem aqui no Brasil. O gerenciamento, a gente falar sobre isso, falar sobre gerenciamento de crise serve para obter e aplicar recursos necessários à antecipação, prevenção e resolução. A gente eu nunca quero trabalhar com a resolução do problema, porque eu prefiro ter aprendido a usar um extintor de incêndio e utilizar ele e ter ele pronto para uso, a pronto emprego, vamos dizer assim, do que ter que chamar os bombeiros para apagar o incêndio que eu já perdi o controle. Vocês viram um incêndio na Boate Kiss, as pessoas aqui, todo mundo conhece, eu acho. Foi muito rápido, 242 vítimas, se não me engano. Foram utilizar o extintor em alguns momentos e o extintor estava despressurizado. Será que na tua empresa os teus extintores estão todos bons? O operador de segurança privada aí que trabalha aí, teu vigilante, ele está capacitado a utilizar esse equipamento, ele sabe se os equipamentos, ele está preocupado se os equipamentos estão funcionando, ele sabe fazer o emprego de um uso de torniquete, por exemplo, ele porta um kit de primeiros socorros. Aí vamos trazer para a nossa realidade. Nunca vai acontecer nada na minha vida, aqui na minha cidade. Eu moro no interior, tranquilo. Assalto com reféns. Quantos assaltos com reféns acontecem aí no interior? A banco. E de repente tu está no meio de um grupo de refém. Está preparado emocionalmente? Tu já pensou nisso? De repente tu está numa janela, porque tu subir numa janela para tentar tirar tua mãe por uma janela porque a água entrou pela porta sem tu esperar. Tu tem que ficar no telhado da tua casa por quanto tempo? Nunca vai acontecer na minha vida. Eu estava vendo hoje que há mais de 100 anos não chovia tanto em Porto Alegre em um dia. E aí, tu já pensou, passou na tua cabeça que algum dia tu poderia ficar isolado sem ter a possibilidade de contato?
Aí o socorro chega de barco para te levar uma garrafinha, de drone para te levar uma garrafinha de água. Tu já pensou nisso? Tu já elencou as quais riscos tu estás exposto? Quais são os riscos inerentes do teu cenário? E tu já planejou as ações para caso venha a acontecer esse evento crítico, crucial, né? Não rotineiro? Quais ações tu vai adotar para eles? E os órgãos públicos falam sobre isso nas escolas? Se entrar alguém correndo na escola lá, eu vou fazer o quê? Se pegar fogo na minha sala de aula, o que eu faço? Eu nunca vi uma escola falar sobre evacuação de área, ponto de encontro. Há poucos dias teve um passeio na escola do meu filho para Fena Doce, onde os professores não conseguiram organizar filas para botar as crianças dentro do ônibus. Uma vergonha. Uma coisa tão simples. Não conseguiam organizar as crianças para botar dentro do ônibus. Um descontrole, uma desorganização absurda num cenário controlado. Agora vocês imaginem num cenário totalmente fora de controle. As pessoas cruzando uma por cima das outras. Prevenção era para se falar dentro da sala de aula. Gerenciamento de crise era para se falar dentro da sala de aula. Era para ser uma matéria. Um tempo da semana a gente vai falar sobre prevenção. Bom, crianças, se houver um incidente em tal lugar, a gente vai fazer isso, isso e isso. Vai deslocar, vai pegar o coleguinha pela mão, o teu canga vai ser esse aqui. Olha para a tua direita, olha para a tua esquerda, olha para frente, olha para trás. Tu tem que identificar essas 4 pessoas. Se a gente criar essa mentalidade desde criança, a gente vai ter um adolescente pensando nisso, um jovem e um adulto. E até o final da sua vida. Dentro de casa eu tenho suprimento para quantos dias? Eu sei preparar uma água. Tem jovem hoje aí que não sabe nem fritar um ovo. Se o cara bater os pés, não sabe nem o que fazer. Perdem a atenção em pouco tempo. Se tu for ensinar alguma coisa, passou de 20 segundos e já não presta atenção em mais nada que tu fala, por causa do celular. Só que a hora que dá a zebra, a gente vai ver o que acontece. Não foi feita análise de risco, não avaliaram a situação que eles estavam envolvidos e acabaram se tornando outra vítima. Aí estão cruzando um por cima dos outros dentro de sala de aula porque é cada um por si. Falando dentro de sala de aula, falando na escola, que é o que também está em alta, acontecendo bastante hoje. Se não é o professor capacitado, mas quanto mais gente pensando, preocupado com preparação, com prevenção, menor vai ser o dano. Então tudo isso que eu estou falando de crise, falando de situações cruciais, vai ser o que vai fazer com que eu tenha um dano menor no final. E mais pessoas salvas. Então as estratégias devem partir do governo. Eu nunca vi aqui a Defesa Civil em Pelotas, eu só vejo em situações precárias, muito precárias. Nunca vi falar nem sei quem é, aqui na minha cidade não sei quem é a Defesa Civil. Pode ser até uma falha minha. Mas aí eu quero dar um alerta pro pessoal. A Defesa Civil, tu manda uma mensagem para o número 40199. Vou deixar o número aqui embaixo, aqui, ó, 40199. Tu manda uma mensagem para a Defesa Civil com teu CEP e eles vão te informar. Vão te dar alertas, né, de situações que podem ocorrer. Adianto para vocês que os alertas às vezes nem acontecem, mas é importante. Às vezes a chuva torrencial, queda brusca de temperatura, às vezes nem acontece. Agora há poucos dias houve um alerta para desocupação de área, né? As pessoas se apavoraram, mas deve-se levar sempre em consideração essas mensagens. Então manda mensagem e fica informado da tua região. Pessoal, o que eu tinha para falar em relação à prevenção era mais ou menos isso, tá? Prepara teu kit de primeiros socorros. Se tu trabalha com segurança, eu tenho meu kit de primeiros socorros que eu levo dentro da minha viatura. Eu porto torniquete, porto uma faca sobressalente, eu porto água. Eu não sei aonde eu vou parar, não sei em que situação eu vou me deparar.
Agora, dentro da tua casa, tens um kit de primeiros socorros? Se precisar do teu filho, tem? Já pensou nisso? Pensou em montar o teu kit de primeiros socorros? Tu tá andando na rua, tu anda com o kit de primeiros socorros na mochila, tu pode ajudar alguém. Cara, dentro de uma área, com uma área quadrada aí, com mais de 100 pessoas nessa área, tu não encontra uma pessoa preparada para nada. Não tem preparação nenhuma. As pessoas só pensam em remediar. Liga pro 190, liga pro SAMU, liga pro bombeiro. Aí leva 15 minutos para vir em socorro. Quanto tempo tu leva para parar? Quanto tempo precisa para teu coração parar? Quanto tempo? Quanto tempo tu vai conseguir ficar agarrado numa árvore onde a água tá te puxando? A avaliação de risco é muito importante. A resposta deve ser sempre compensadora. Essa é a forma de avaliar. Quando tu te envolver numa situação de crise para um resgate, alguém, porque tu tá vendo uma pessoa em risco, tu vai resgatar essa pessoa por instinto. Mas tu precisa fazer uma avaliação do risco. E esse resgate, a resposta dele deve ser compensadora. Eu não posso me tornar mais uma vítima. Beleza? Então esse é o alerta que eu faço, né? Tanto vai ficar o vídeo aí, espero que políticos vejam, alguém veja, que tenha acesso, e que se preocupe com isso. Se preocupe em dar uma estrutura bacana, preventiva para as pessoas. A gente tem que trabalhar com antecipação, as respostas estão sendo mais rápidas, é muito mais fácil. A gente vai levar o pessoal para tal lugar, em caso de enchente, vai ser, o primeiro ponto vai ser esse, as pessoas vão ser abrigadas lá porque lá tem estrutura, tem segurança, tem, né, abrigo bacana, digno. Mas se o cidadão de bem pensar também dentro da esfera dele, facilita muito o serviço do órgão público. Porque se o cidadão de bem vem preparado para isso, o investimento é muito menor. Trabalhar de forma reativa é sempre prejuízo, mais caro, custoso. Contratar isso, contratar aquilo, tudo mais caro. Pessoas aí que aproveitam para te apertar. Então é isso. Fica meu alerta. Busca curso de sobrevivência, curso de resgate em área remota, primeiros socorros, contenção de hemorragia, APH. São conteúdos importantes para tua permanência em situações de crise. Certo? Muito obrigado. Se tu não é inscrito no canal, te inscreve no canal. Deixa teu comentário aqui, o que tu achou desse vídeo. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o número da Defesa Civil para tu mandar o CEP lá para fazer contato. Então te inscreve no canal aí e deixa teu comentário. Muito obrigado. Um abraço.